Olá, alunos, alunas, tudo bem com vocês? Agora a gente vai ver o nosso terceiro capítulo do nosso material, que é a mineralogia, né? Vem de minerais, né? Eu falei sobre isso. Composição, estrutura química, física dos minerais. Os minerais são importantes para a formação das rochas, né? Qual que é o objetivo, então, desse conteúdo? Capítulo 3: compreender a definição de mineralogia e sua composição, as propriedades químicas e físicas dos minerais. Então, ele cita lá no texto de vocês que a mineralogia nada mais é do que o ramo da geologia que se dedica ao estudo dos minerais por meio de suas propriedades e da sua constituição, né, da sua estrutura, da sua origem, dos seus modos de ocorrência, né? Mas o que é um mineral, professor? São elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos. Eles não têm vida, né? Na Terra ou em corpos lá fora, extraterrestres. A composição química, as propriedades cristalográficas bem definidas dos minerais, recebe o nome característico. Né? A gente vai ver depois, na sequência, que são os minérios. Tá? Então, os minerais são elementos químicos, elementos que você tem, compostos químicos que você tem, quando solidificados, compõem o que? As rochas. Há dois minerais aí que são líquidos, né? A água mineral e o mercúrio. Ambos são bastante aproveitados aí, né? A água no nosso consumo diário e o mercúrio em atividades de mineração. A ciência é relativamente recente, essa ciência, a mineralogia é recente, se comparada à astronomia, né, à física e à matemática, e ela só passa a ser estudada de forma separada no século XVIII, como mais ou menos foi as demais ciências, né, por causa da Idade Média, a Idade das Trevas. Aspectos cristalográficos dos minerais. Veja bem, então a cristalografia estuda a origem, o desenvolvimento e a desclassificação dos cristais naturais. O que são os cristais naturais? São os minerais que exibem formas externas geométricas e artificiais. Tá? E quando você tem um mineral que ele é economicamente aproveitado, ele é um minério. Então o termo minério é utilizado quando o mineral ou rocha possui um valor econômico. Então, quando eu tenho uma água mineral e eu comercializo, essa água mineral passa a ser um minério, porque ela está sendo comercializada. Tá? Na natureza, os cristais perfeitos são raros e constituem joias de alto valor. Então, você pega um rubi, né, uma ametista, são minerais que são difíceis de ser encontrados, né? E geralmente, ele, por ser comercializado, recebe um alto valor, como é a grama do ouro. O ouro também é um minério, porque ele passa a ser comercializado, mas encontrado na superfície terrestre, ele é um mineral. Quando ele é comercializado, vendido para gerar lucro para quem obteve, né? Ele passa a ser um minério. Aí o item 3, ele trabalha as propriedades químicas e físicas dos minerais. Então, a propriedade química e física dos minerais depende não só da natureza de seus componentes, como que ele é constituído, e da geometria do seu empilhamento no espaço, como também da intensidade das forças eletromagnéticas que unem essas partículas elementares. Então, como que é constituído esses minerais? Isso é uma parte bastante química, bastante física, específica das áreas, né, dessas áreas. A dureza, a solubilidade, a clivagem, a condutividade térmica e elétrica estão intimamente associadas às ligações que esse mineral possui. Aqui tem outra parte química, né, que é a 3.1, classificação dos minerais, e tem alguns exemplos, né? Então, os minerais lá, os elementos nativos, né? Então, você tem várias carbono, enfim, né? Aí você tem os sulfetos, sulfossais, magnetita, eloides, nitratos, fosfatos, sulfatos, né? Carbonatos, boratos, tungstênio, silicatos, são tipos de minerais, né? Divisão dos grupos de minerais. Essas divisões aí são bastante complexas, né? Mas dentro da geografia, o que a gente tem que saber é que esses minerais, quando solidificados, formam as rochas, tá? A gente vai ver no capítulo 4 a questão das rochas. Isso é importante geograficamente em nosso dia a dia como professor, como professora de geografia. Então, os minerais são importantes, sim, porque eles têm uma riqueza econômica, e o Brasil, vamos supor, pegando um exemplo do Brasil, é um país riquíssimo em minerais. Então, ele tem grandes jazidas, grandes minas minerais, e isso é importante porque a gente exporta, né? Boa parte da matéria-prima que a gente exporta são de recursos minerais. E esses recursos minerais
tornam-se lá produtos, né, industrializados, chips, placas eletrônicas, enfim, que são utilizados em diversos equipamentos eletroeletrônicos. Os minerais, o item 4.4, ele coloca os minerais e sua exploração. Os minerais possuem valor econômico, uns são caros e raros, eu falei aqui rubi, ametista, né? Outros são mais baratos, né? Então você vai ter, quando tem uma abundância desse mineral na superfície, ele vai ser mais barato, isso é a lei do mercado, né? No entanto, independe se o mineral é de maior ou menor valor econômico, é um recurso que ele não é renovável, ou seja, se você extrai, com o tempo ele fica gasto, ele fica limitado, não é renovado. Tendo em vista a extração de qualquer mineral no solo, subsolo ou oceano, requer um estudo de especialidade de impacto. Então, se eu vou extrair, vamos supor, areia é um mineral. Então, se eu vou extrair em excesso, pode ser que uma hora ele termine naquele rio, né? E é necessário que eu encontre um outro ponto. Desculpa. Aí você vai ter um impacto ambiental naquele local. Se o impacto da extração for maior do que o benefício, ter aquele mineral se torna o quê? Prejudicial. A mineração não será executada. Caso contrário, autoriza-se. Se você tiver um impacto mínimo que não vai prejudicar aquele meio natural, você continua o processo de extração. Os minerais são agrupados em depósitos, os quais podem possuir diversas origens, são comumente chamados de minas ou jazidas minerais, né? Dando sequência, nós temos o quê? Nós temos o exercício 50 que vocês vão ter que fazê-los, porque é bom para que vocês revejam a questão da mineralogia. Mineralogia é a parte da geologia que dá, o que é um ramo da geologia que dá suporte à questão dos minerais. Então, é necessário que façam exercício para refletir o que vocês viram, tá? E para que vocês possam entender o conteúdo de fato. Galera, era isso aí. Agradeço a participação de vocês, a atenção. Fique com Deus e até a próxima, tá?